Vamos ler? Romanos 7, vamos ler do versículo 7 em diante. Acompanhem comigo. Que diremos, pois? Apóstolo Paulo falando: é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos continuar, capítulo 1, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que palavra maravilhosa, que palavra atual, que palavra tem tudo a ver com a gente. Senhor, que essa palavra saia da nossa Bíblia essa noite e entre no nosso coração. Que o Teu Espírito vivifique essas palavras e que possamos aprender aqui com este texto aquilo que o Senhor quer falar e quer criar e quer gerar e quer transformar dentro de cada um de nós. Usa a minha vida para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Nós abrimos os nossos corações, levamos a nossa mente em atenção à Tua palavra e que o Senhor fale conosco e que nós saiamos daqui, Senhor, transformados pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu não sei se você entendeu o texto, tentei ler devagar, mas ele fala sobre a vida de Paulo. Paulo, talvez uma das principais personalidades da Bíblia, responsável pela maior parte do Novo Testamento. Foram cartas escritas por Paulo, apóstolo da igreja. O maior escritor da Bíblia, de toda a Bíblia, foi Paulo.
Antes, perseguidor da igreja, uma pessoa culta, conhecedor da lei, mas perseguidor dos cristãos. E alguém que se encontrou com o Senhor, sua vida foi transformada, e com aquela mesma garra, com aquela mesma emoção, aquele mesmo entusiasmo com o qual ele perseguia os cristãos, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele começa a implantar igrejas. Em 3 grandes viagens missionárias, Paulo evangeliza todo o mundo conhecido naquela época. Ele leva a palavra de Deus, ele planta igrejas, ele escreve a essas igrejas, ele fortalece irmãos, pastores, líderes. Paulo, com certeza, um grande exemplo de Deus para as nossas vidas. Você acredita nisso? Quantos de nós, quantas vezes já oramos? Eu já orei e já disse: Senhor, eu quero ser como Paulo, eu quero ser um grande evangelista, plantar igrejas, contribuir para o reino do Senhor, levantar missionários, animar pessoas para irem, para viajarem, para falarem do teu amor. Revelações incomparáveis a gente encontra nas cartas de Paulo. Revelações sobre graça, sobre justiça de Deus, sobre a obra de Jesus, a obra redentora do Senhor. Se você não sabe por onde começar a ler a sua Bíblia, eu te aconselho, leia as cartas de Paulo. Você vai encontrar muitas respostas. Um homem maravilhoso, uma vida maravilhosa, uma história maravilhosa. Mas nesse capítulo, de repente, Paulo abre um parênteses e compartilha conosco uma luta pessoal dele. Compartilha conosco uma fraqueza dele na sua vida, a ponto de dizer que de repente ele entendia que o pecado vivia dentro dele. Ele sabia que a vida dele era de Jesus, mas ele se encontra fazendo aquilo que ele não aprovava. Ele se encontra fazendo aquilo que ele não queria fazer, porque dentro do seu homem interior nós lemos, ele tem prazer na palavra de Deus, ele ama as coisas do Senhor, mas ele vê no seu dia a dia, no seu corpo, no seu lado exterior, na sua carne, outra lei, a lei do pecado reinando, a lei de que coisas que ele não gostava, coisas que ele não aprovava, de repente era isso que ele se via fazendo. A Bíblia é maravilhosa, porque ela não esconde falhas na vida dos homens de Deus, porque não são super-homens, são homens de Deus, mas são homens. Ao mesmo tempo que você vê Davi como um rei de Israel, escrevendo salmos, um coração segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde quando ele pecou, quando ele errou. Você já reparou nisso? Para que a gente não se sinta tão inferior, porque às vezes a gente tem a tendência a olhar para um homem de Deus, seja ele quem for, e acreditar: esse homem aí tem uma vida maravilhosa, tudo vai bem, com certeza ele não passa nenhuma dificuldade, com certeza ele não tem nenhum conflito no seu coração, com certeza sua vida está de vento em polpa. Meio velha essa expressão, né? Mas está de boa. Mas a Bíblia não esconde. Paulo se pega num conflito, numa dificuldade consigo mesmo, numa batalha consigo mesmo. Quantos já se depararam com isso em suas vidas? Eu, diariamente, vejo áreas da minha vida que eu gostaria de fazer diferente, mas às vezes parece que a gente não aprende a lição e faz tudo da mesma maneira. Não é verdade? Às vezes parece que a gente não aprende como cuidar da nossa família, como tratar nossos pais, nossos filhos, esposos, maridos, namorados. Namorada, né? Marido, esposa. Estou pluralizando. Mas muitas vezes esquecemos. A gente acaba fazendo tudo errado de novo. Quantas vezes nos prometemos Deus, diante do altar chorando: Pai querido,
nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou mentir para essa pessoa, nunca mais vou enganar alguém, nunca mais vou fazer algo que desagrada ao Senhor. E às vezes, vira e mexe, estamos lá fazendo. Essa é uma problemática de todo cristão. Se você passa por isso, querido, fique tranquilo. Eu passo também. Seu irmão do seu lado passa também. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, eu passo por isso. Eu passo por isso. Primeira coisa aqui essa noite, eu quero te deixar tranquilo. Você não é um ET. A gente passa por isso. Você acredita nisso? É verdade na sua vida? Seja sincero comigo, levante sua mão. Prega comigo aí. É uma verdade nas nossas vidas. Assim como era na vida de Paulo. Não é vergonha para ninguém. Mas nós podemos aprender algumas lições. Podemos entender algumas coisas. A palavra de Deus, ela é sabedoria, ela é graça, ela é conhecimento, para nos ajudar a caminharmos junto de Deus. Não é verdade? Por que eu li até o capítulo 8? Porque o texto não para no capítulo 7, né? Não sei se você sabe, mas os textos originais da Bíblia não são divididos entre capítulos e versículos. Essa divisão veio depois para facilitar você se encontrar, aonde ler, né? Organizar a leitura, os assuntos. Mas, quando Paulo termina lá e ele fala, no versículo 25, capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Tudo bem na minha mente, mas, segundo a minha carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, ele continua dizendo, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim, em Cristo Jesus. Nossa história seria muito triste, muito ruim, né? Muito trágica, se nos deparássemos com esse confronto entre viver para Deus, andarmos na lei de Deus e andarmos na lei do pecado, fazemos os desejos da nossa carne, aquilo que sabemos que não agrada a Deus. Mas Paulo, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que em Cristo Jesus há uma saída. Amém? Não sei se você entendeu isso que eu falei, mas em Cristo Jesus há uma solução para esse nosso problema. Amém? Eu vou falar mais uma vez, só para você ter uma oportunidade de dar um glória a Deus com vontade. Espera aí. Em Cristo Jesus, nós temos a solução para esse problema das nossas vidas. É verdade. Eu vim aqui para te lembrar de algumas verdades, para te contar algumas coisas nessa noite. E a primeira delas é essa. Versículo 2 do capítulo 8, ele fala, porque a lei do Espírito da vida. Existe um Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus. E a lei desse Espírito de vida, ela nos livrou da lei do pecado. Existia uma lei do pecado sobre as nossas vidas, contrária à lei de Deus, mas de repente no Espírito Santo, em Cristo Jesus, Deus nos livrou da lei do pecado. Paulo termina e começa esse capítulo 8 com essa boa notícia para nós. Amém? Mas a verdade é que realmente as pessoas falam, é a força do hábito, né? Quantas pessoas falam isso? O hábito realmente é algo que existe. Todos nós temos hábitos. E ele tem uma força nas nossas vidas, né? Muitas pessoas têm hábitos em suas vidas tão fortes que aquilo se caracterizam determinados vícios. De tão forte que é aquilo, de tão arraigado que é aquilo, na personalidade e no caráter daquela pessoa. Eu fui estudar um pouquinho sobre hábitos, porque eu tenho hábitos na minha vida que são ruins. Você tem na sua vida? Vamos ser sinceros aqui, irmão. Está escurinho, ninguém está te vendo.
Todos nós temos hábitos que a gente precisa mudar. Hábitos bons a serem cultivados e hábitos velhos, ruins, de quando a gente não era de Jesus, ou de quando a gente não andou no caminho do Senhor, nos desviamos por um segundo que seja, desenvolvemos algum hábito mau. Tem um professor lá dos Estados Unidos, o nome dele é Wolfram Schultz, não sei se alguém conhece, professor de neurociência da Universidade de Cambridge. E ele se propôs a estudar os hábitos na vida das pessoas. Ele fez várias experiências, primeiro com animais, e aí ele foi constatando algumas coisas. Eu li sobre uma experiência dele, onde ele pegou um ratinho, colocou ele num caminho, um labirinto, era um quadradinho, com uma porta, e de repente tocava uma campainha, e a porta se abria, e aí o ratinho andava, e era um corredorzinho, e lá no fundo tinha um outro corredor, formando um T, e de um lado não tinha nada, e do outro lado tinha um chocolate. E aquele ratinho, quando tocou a campainha, abriu a porta, ele demorou bastante para percorrer aquele corredor, ficou cheirando o caminho para lá, para cá, nos cantos, nas paredes. De repente ele chegou no outro ponto, virou para o lado direito, que não tinha nada, foi até o fundo, olhou, aí depois ele voltou, foi para o outro lado, encontrou o chocolate e comeu. Até aí, nada demais. E aquele cientista monitorando os reflexos nervosos dentro daquele ratinho. E o tempo todo aquelas ondas eram crescentes. O tempo todo aquilo era novo para ele, ele estava descobrindo, estava prestando atenção, e aquilo marcava alto. Ele repetiu isso inúmeras vezes, até chegar um determinado momento em que a campainha soava, a porta se abria, e o rato fazia o menor tempo possível até o chocolate. Ele já sabia qual era o caminho, já sabia onde encontrar o chocolate, aquele canto esquerdo do caminho. E, ao mesmo tempo, aquele homem notou que as frequências nervosas daquele rato, elas tinham um pico no momento em que ele começava o caminho, e tinham um outro pico no momento que ele encontrava o chocolate, como se ele estivesse feliz por encontrar o chocolate. Mas no meio do caminho todo, ele não fazia quase nenhuma frequência ali. E aí, aquele homem com sua equipe começou a tirar algumas conclusões, algumas coisas que depois ele experimentou. Eu li um livro sobre isso em outros animais, em macacos, em outras situações, e ele adequou essas teorias que ele descobriu para os seres humanos. Naquele momento que aconteceu ali, aquele ratinho entrou no piloto automático. Ele não precisava pensar mais. Seu cérebro não pensava mais. Ele ia direto para o chocolate e ficava feliz no chocolate. Está me acompanhando? Beleza. Depois de mais um tempo, aquele cientista percebeu que o chocolate já não dava muitos picos de reação naquele ratinho. O maior pico dele era quando ele ouvia a campainha, como se ele pudesse antecipar que ele estaria prestes a comer um chocolate. Entende isso? Então ele ficava extremamente feliz quando a campainha acionava e a porta se abria. E ele criou com isso uma teoria, e o que ele chama de loop do hábito, né? Como se fosse um ciclo, que toda vez que existe uma deixa, algo que acontece, nós temos a tendência a entrar numa rotina que nos leva a uma recompensa. Então não sei como é na sua vida, mas talvez tente associar aí alguma coisa com o que você vive, né? E é engraçado, porque quando nós temos a capacidade de antecipar a sensação da recompensa, nós criamos algo que se chama anseio.
E isso fortalece aquele hábito. Então toda vez que eu chego na minha casa de sexta-feira à noite, por exemplo, eu posso ligar para a pizzaria. Afinal é sexta-feira à noite, dia de comer pizza. Vou comer a pizza e vou ficar com a barriga cheia. Vai ser uma sensação gostosa, uma recompensa. Imagine nisso, por exemplo. Então toda vez que você chega em casa, na sexta-feira, é como se você entrasse no piloto automático. Já fez algumas coisas que você achou que estava no piloto automático? Né? Às vezes dirigindo um carro, puxa, nem lembro quantos faróis eu peguei. Cheguei aqui tão rápido. Porque você fez aquilo no automático. Porque o nosso cérebro tem essa tendência a economizar energia com aquilo que ele pode economizar. Então, se você não precisa pensar sobre algo, aquilo acontece naturalmente. Isso é um hábito. E esse rapaz estudou muito sobre isso. Campanhas comerciais de televisão, de produtos, foram feitos baseados nisso. Criar anseios nas pessoas, proporcionar a elas uma recompensa, com algo que seria a deixa, né? Algo que acontece que as leva a comprar, a fazer, para ter aquilo tão desejado. E por que eu estou falando isso? Porque isso acontece nas nossas vidas, é uma verdade. Todos temos hábitos, sem perceber, né? Talvez depois de ouvir um pouquinho dessa explicação, você possa, na sua casa, às vezes desenhar algum hábito que você tem. O que te faz beber café 20 vezes por dia, por exemplo? Toda vez que você tem um trabalho importante para fazer, você acha que vai exigir maior concentração, eu preciso tomar um café antes. Existe uma rotina de hábitos nas nossas vidas. Está comigo? E existem hábitos normais na nossa vida. A gente acorda, escova os dentes, arruma a cama, coisas normais, que a gente nem levanta preocupado, como eu vou escovar meu dente hoje de manhã. Coisas normais. Mas, quando esse tipo de coisa entra em atitudes, em ações que nos afastam de Deus e nos deixam longe do Senhor, é aquilo contrário à sua palavra, nós podemos identificar esses hábitos. Nós podemos, com sabedoria que Deus nos deu, com frieza, olharmos, este hábito aqui é um hábito ruim na minha vida. Eu não devo falar assim com essa pessoa. Eu não devo ir a este lugar. Eu não devo olhar essas coisas. Eu não devo ter essa ação e essa reação, essa atitude. Nós podemos, porque em Cristo Jesus, o Espírito de Deus nos livrou da lei do pecado. Então, é uma maneira prática de cumprirmos a palavra de Deus. Você não é escravo de nada. Diga assim, eu não sou escravo de nada. Está quase me convencendo. Diga mais forte, eu não sou escravo de nada. Agora fala um pouquinho mais forte, que às vezes o diabo tem uma cera lá no ouvido dele. Diga para ele ouvir, eu não sou escravo de nada. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus te fez livre. Se tem algo que Deus fez naquela cruz, foi te dar liberdade. Liberdade de vícios, de drogas, de imoralidades, liberdade de sofrimento, de depressão, de angústia, de vazio do seu coração. Eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez hoje, mas eu quero te dizer isso, tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa, Jesus já fez por você, lá naquela cruz, quando Ele entregou a sua vida, sem ter pecado nenhum, assumindo o meu pecado e o seu. Ele nos fez livres. Aleluia. Isso me empolga. Isso me empolga. E eu estava lendo sobre a vida de um outro rapaz, que se chama Bill Wilson. Esse cara era um ex-militar. Ele servia no exército, mas depois disso ele se tornou um grande investidor. Suas economias iam bem, sua família ia bem, mas de repente no auge de tudo aquilo ele começou a perder dinheiro, começou a refletir na sua família, ele começou a beber
E ele se tornou um alcoólatra, se tornou um viciado em bebida. Ele não conseguia ficar um dia sem aquilo. E um dia ele se encontrou com um amigo antigo seu, serviu uma bebida para ele, e aquele amigo disse para ele: não, eu não bebo mais. Ele: mas como você consegue? Porque eu não consigo. Como você consegue não beber mais? Ele falou: não, é porque eu encontrei Jesus. Um amigo dele disse isso. Você deveria experimentar. E aquilo passou. Depois de um tempo ele ficou em uma situação pior. Foi internado num hospital. E no corredor daquele hospital, ele teve um encontro com Jesus. Naquele lugar, uma luz brilhou, ficou tudo branco. E ele entregou a sua vida a Jesus naquele lugar. E a partir dali, esse homem se dedicou a ajudar outras pessoas. Ele criou uma associação que existe no mundo inteiro, conhecida como Alcoólicos Anônimos. Já ouviu falar? E ele dedicou os últimos 36 anos da sua vida a espalhar aquilo, a criar grupos em todos os lugares, a ajudar outras pessoas. E eu li isso num livro não cristão, e ele contava a história desse homem. E é engraçado porque os Alcoólicos Anônimos, não sei se você já foi, tem alguém que já foi, mas pelo que eu li, eles têm 12 passos, eles têm 12 fundamentos dentro do grupo. E 7 desses 12 fundamentos são sobre relacionamento com Deus. E é interessante, né? Os cientistas, os médicos, psicólogos, eles não entendem direito como que uma associação que quer combater um vício químico, uma dependência física, química, substancial, não utiliza de nenhum procedimento químico, de nenhum remédio. Eles não utilizam de nenhuma substância. Eles pautam toda a associação em cima de hábitos. E o que eles fazem com aquelas pessoas que procuram ajuda é ajudá-las a reorganizar os hábitos em sua vida. Interessante isso, não é? E sugerindo a todo tempo uma transformação de vida ao lado de Deus. Então o que eu disse para você aqui é provado. Deus tem tudo aquilo que você precisa. Deus tem tudo aquilo que você precisa. Deus tem todas as ferramentas. A unção do Senhor, ela quebra jugos, a palavra de Deus diz. O Espírito de Deus é um espírito de liberdade. Então, fique tranquilo. Muitas vezes nós nos encontramos nesse dilema. Temos vontade de viver para Deus, escutamos a palavra, saímos do culto animados, mas a gente não vigia nos nossos hábitos. E aí chega no outro dia, fez aquilo de novo. Aquilo que você prometeu trocentas vezes que não ia fazer. Meu irmão, Deus quer despertar as nossas vidas essa noite. Amém? Amém. E eu quero compartilhar com você 5 atitudes que nos levam a vencermos velhos hábitos. 5 atitudes. Está comigo? Em Romanos 1 aí, ele fala o segredo. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o primeiro grande conceito, a primeira atitude, primeiro passo para uma mudança de hábitos é estar em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui essa noite? Se você entrou aqui, é um visitante, ou já veio algumas vezes na igreja, mas você nunca entregou sua vida a Jesus, eu vou ser bem sincero aqui com você, não quero te esconder a verdade. Você não vai conseguir ter uma vida melhor longe de Jesus. Estou aqui para ser seu amigo, para te falar a verdade, porque todos nós temos um vazio lá no nosso coração do tamanho de Deus. Você pode ganhar tudo, você pode conquistar tudo na vida e ser a pessoa mais infeliz, ter hábitos, coisas que você gostaria de mudar e não conseguir mesmo fazer, ser preso naquelas coisas, porque
Jesus pagou um preço para te libertar. Então sozinho ninguém consegue. Com Jesus, você já está meio caminho andado. Aí é só acertar umas coisinhas que nós vamos falar aqui. Mas você precisa de Jesus na sua vida. Eu estou aqui para te dizer isso, com alegria no meu coração, porque Jesus é a melhor coisa do mundo. Não é verdade? Alguém pode confirmar isso? Andar com Jesus é bom ou não é? Tem dificuldades, mas junto com as dificuldades vem uma paz assim, ó, que não dá para entender, coisa louca. Que as pessoas olham para você e falam: não entendo como consegue dormir. Consegue mesmo, dorme até perde a hora se bobear. Porque Deus cuida de nós, né? Porque nós não estamos sozinhos, né? O crente ele cai, mas ele não fica prostrado. Ele levanta e continua caminhando. E vai para lugares mais altos que ele estava antes. Não é verdade? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se você tem vivido uma vida de derrota, escuta aqui, ó. Não é a vida que Deus tem para você. Você nasceu para ser um vencedor. Para viver todas as promessas desta Bíblia aqui, ó. De capa a capa. Tá vendo? Então, é isso. 2 Coríntios 5,17 diz lá que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, o que aconteceu? Já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Aquele que você quer dar uma mudança na sua vida, esteja em Cristo, de verdade. Não viva um evangelho só de terça-feira. Não diga só no seu status lá da rede social: sou cristão. É bonito, põe até a cruzinha, a mãozinha assim. Viva um evangelho de verdade, meu irmão. Você entendeu? Deixa seu coração queimar por Jesus. Por Jesus. Respira Jesus quando você acordar, canta para Ele, né? Se alguém te chamar de fanático, azar de quem chamar, seja fanático mesmo. É isso aí que te move, que te inspira, que te dá vida. Não é verdade? Esteja em Cristo. Esteja em Cristo, de verdade. Amém? Segunda atitude, analise sua vida. Diga assim: eu preciso analisar a minha vida. Porque não é assim, miojo, 3 minutos está pronto. Andar com Deus tem a nossa parte. Onde eu estou? Pensa aí. Onde está a minha vida hoje? Onde eu estou? Neemias, eu tenho lido sobre Neemias. O capítulo 1 fala, no versículo 4, que Neemias olhou para a cidade e ela estava assolada, os muros da cidade estavam derrubados, e ele ficou triste, ele chorou. Versículo 4, capítulo 1 de Neemias. Ele parou, ele tirou um minutinho da sua vida, ele era copeiro do rei, mas ele saiu daquela coisa boa que ele vivia e olhou para a situação do seu povo, que era o povo dele. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa olhar no espelho e olhar como está a nossa vida. Abra aí em Ageu, tá? A Bíblia, viu? Ageu, Velho Testamento aí, um dos últimos livros antes de Mateus. Abre comigo, Ageu capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Ageu, um profeta, Deus falando com ele. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei
e serei glorificado, diz o Senhor. O que estava acontecendo aqui? A casa de Deus estava abandonada. E aquele povo achava que estava tudo bem, porque eles tinham casas boas. Mas o Senhor usa Ageu, profeta, para falar para eles: considerem os seus caminhos, considere o vosso passado, olhe para a sua vida. Você acha que a sua vida está boa hoje? Mas eu vou te dizer a verdade é que você tem plantado e não tem colhido. A verdade é que você tem se vestido, mas na verdade você não se aquece, você não se sacia. Parece que algo falta na sua vida. Você come, bebe, mas você não se farta. E aí ele fala: considerai o vosso caminho. Então existe um tempo na nossa vida que nós precisamos parar e olhar para dentro da nossa vida. Como que está a nossa vida? Como está a sua vida hoje à noite? Como está a sua casa, sua família, seus filhos, sua vida profissional? Como está? As coisas estão em ordem? Ou há algo lá faltando? Talvez, espiritualmente falando nesse texto, talvez todo o resto até está caminhando bem, mas a casa de Deus na sua vida não está legal. O lugar de Deus habitar dentro da sua família está abandonado. Talvez seja momento, seja a noite de nós refletirmos as nossas vidas, como estão. Amém? João 10:10, no Evangelho de João está escrito lá que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas que o Filho do Homem, Jesus, veio para nos dar vida, e vida como? Em abundância. O que você tem vivido? A sua vida está na primeira parte do versículo? Você está sendo roubado, o diabo está querendo te matar, tem alguma coisa destruída na sua vida, alguma área, sua santidade está destruída, seu caráter, mente para todo mundo, engana todo mundo, está deixando lugar de Deus. Eu posso falar isso porque Deus tem falado isso comigo esses dias, para eu corrigir algumas coisas. E eu não sei porque que Ele me pôs aqui, mas você está dentro do barco comigo. Se Deus manda corrigir, meu irmão, corrija antes de que seja tarde. Não é verdade? Você vai esperar o diabo matar a sua vida? Porque matar, filho, morreu. Ele pode estar tentando, mas existe uma misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Um Espírito Santo para te lembrar nessa noite. Acorda, levanta. Viva a segunda parte do versículo. Aquela parte que o Filho de Deus te dá vida em abundância. Essa é boa, né? Quem quer essa parte da vida? Eu quero. Vida completa e vida em abundância? Me desculpe se eu serei muito simplista na minha definição, mas para mim é uma vida completa e em abundância. É o que está escrito. Você quer viver isso? Eu quero viver isso. Nós precisamos entender, essa é a vontade de Deus, esse é o plano perfeito do Senhor. E como está a minha vida? Está dentro? O plano de Deus está tipo um triângulo e sua vida é um quadrado, não está encaixando, está meio fora. Vou te falar algo. Terceira atitude: tome uma decisão. Diga decisão. Decisão. Em Gálatas 5:1, assim como em muitos outros versículos, Paulo, ele bate no peito e fala assim: olha aqui, minha gente, pode me copiar, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que moral, né, minha gente? Que moral. Quem teria a coragem de fazer isso aqui hoje à noite? Levantar, subir na sua cadeira e dizer assim: olha, minha gente, pode me imitar. Olha o jeito que eu trato minha família lá em casa, vai passar um dia comigo. Misericórdia, alguém falou aí, né? Olha o jeito que eu cuido das minhas finanças, olha lá. Olha o jeito que eu trabalho, que eu me relaciono com o meu patrão. Pode me copiar.
É um desafio absurdo. Não sei se eu tenho coragem de falar isso não. Mas, quando você olha para a vida de alguém assim, e olha para a sua vida, olha para a vida de Paulo, olha para a sua vida, olha para a vida de Paulo, olha para a sua vida. Dá uma vontade de mudar, não dá? Dá uma vontade de tomar uma decisão e falar, peraí, minha filha, também vou ser imitador de Cristo. Você acha que é só para você? Não é verdade? Em Romanos 12, abre comigo aí, Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Achou aí? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que... Chega um ponto na nossa vida que você tem que tomar uma decisão. Vai apanhar mais quantas vezes do diabo? Encara isso aí, meu filho. Encare esse desafio. Vai cair mais quantas vezes? Vai deixar sua família chateada mais quantas vezes, meu querido? Quantos dias a menos você vai ter de vida por causa desse vício aí que está te matando todo dia? Cada dia mais de prazer, de vício, é um dia menos de vida que você vai dar para os seus filhos. Até quando, meu irmão? Até quando? A palavra de Deus diz: transformai-vos, não vos conformeis. É de olhar e de ficar bravo consigo mesmo, de dizer que burro que eu fui até agora. Deus não pagou um preço que pagou de sangue da vida dele para que eu vivesse uma vida miserável nessa terra. Dá licença. Dá licença. Existe algo a mais de Deus que Ele só mostra para quem é santo. Escuta aqui, meu irmão. Enquanto você não for santo, você não vai chegar nesse lugar. Ah, porque Deus não fala comigo. Ah, porque tal coisa não acontece na minha vida. Tem coisa, meu filho. A graça de Deus é sobre todos. Mas o relacionamento e a intimidade tem um preço. Preço bom. Quando você descobre que você pode ser livre de pecados, isso é um peso bom. Mas é um caminho de renúncia, de santidade. Se você quiser uma dica para desconstruir hábitos velhos, construa hábitos novos, bons. Construa. É de você olhar para a sua vida e dizer: meu, quanto tempo que eu não leio a Bíblia em casa? A minha Bíblia, na minha casa, no meu quarto. Espera aí, meu, tá alguma coisa errada. Que crente que eu sou que não conhece o manual? Crente de culto? Imagina que você só comesse uma vez por semana na sua casa. Você ia morrer de fome. Seu espírito está assim, está morrendo de fome. Crie hábitos novos, bons. Levanta 10 minutos mais cedo. Põe esse troço aqui para te acordar. E quando ele te acordar, não fala que é o capeta, não. Vai ler a Bíblia. Bota disciplina nesse corpo. A gente é muito folgado. A gente é muito mal acostumado. A gente gosta de conforto. Mas o lugar da bênção não é o lugar do conforto. O lugar de mais de Deus na sua vida não é o lugar do conforto. É o lugar do sacrifício. No meio do sacrifício, Deus desce o fogo. Era assim lá no Velho Testamento. Tinha um sacrifício, o fogo descia. Hoje na sua vida, qual é o sacrifício que Deus pode mandar um fogo lá sobre a sua vida? Não tem sacrifício. Viva para Deus, amém? Amém? Eu vim aqui só para te deixar encocado. Estou conseguindo? Últimos 2 pontos. Então, primeiro, estar em Cristo. Diga, estar em Cristo. Analisar a minha vida. Tomar uma decisão. 4º ponto, encontre um parceiro. Encontre um parceiro. Um dos pontos lá dos Alcoólicos Anônimos é assim, diz assim, quer ver? Admita
para Deus, para você mesmo e para uma outra pessoa a natureza exata dos seus erros. É um dos passos deles lá. E a palavra de Deus diz, Tiago 5,16. Diz lá, abre comigo aí, Tiago, fim da Bíblia. Antes de Hebreus. Não, Hebreus, Tiago, né? Depois de Hebreus. Tiago 5, versículo 16. Diz assim, confessai. Diga isso aí. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Nós conhecemos muito bem esse versículo, né? A oração do justo é poderosa, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas vai ler o contexto aqui, o que está dizendo? Está dizendo que a oração de um amigo por você é muito poderosa na sua vida. É isso que está dizendo. Você pode orar sozinho, a sua oração sozinho, ela é poderosa do mesmo jeito. Mas existe um poder libertador quando você confessa para alguém, amigo seu, suas dificuldades e pede para ele te ajudar em oração. E você ora por ele. Isso é muito importante. Mas a verdade é que a gente tem vergonha. A verdade é que a gente não quer admitir para ninguém que erramos em alguma coisa. Como se ninguém errasse, né? Como se a gente tivesse a obrigatoriedade de ser perfeito o tempo todo. Escuta aqui, meu irmão. Nós começamos essa palavra essa noite, todo mundo levantou a mão dizendo que passa por isso. Então ninguém aqui pode levantar o dedo e dizer, passa por isso. Porque todos passamos por isso. Entendeu? É simples assim. Então, escolha um parceiro, uma parceira. Escolha. Não vai escolher o linguarudo da igreja. Não seja um linguarudo que ninguém vai te contar nada. Escolha alguém da sua confiança. Compartilhe com essa pessoa, há um poder nisso. Eu ouvi um pastor falando uns dias atrás que contando a história de que um fazendeiro chegou na igreja de um pastor e falou, pastor, preciso confessar um pecado que eu fiz, preciso falar para o Senhor, não consigo dormir. Tá bom, fala, o que foi? Vamos orar. Pastor, eu roubei uma corda da fazenda do lado. O pastor pensou, falou, isso é muito feio, irmão, né? Não roubarás, você não pode roubar. Vamos orar. E orou. E dispensou o irmão, amém, Deus te perdoa, tudo certo. Só que ele falou, pastor, mas eu ainda não estou legal, preciso falar mais uma coisa. O quê? É que na ponta da corda tinha uma vaca. Na verdade, ele não contou tudo. Você entendeu? Ele escondeu a pior parte. Não quis contar. Enquanto a gente não conta as coisas, elas ficam escondidas lá na nossa vida. Há um poder nisso. É engraçado, mas só descobre quem passa por isso. Quando você conta para alguém, vocês oram sobre isso, as coisas que estavam escuras, ocultas, nas trevas, coisa do diabo, elas aparecem, elas vêm para a luz. E quando elas estão na luz, Deus pode te ajudar a resolver aquilo lá. Né? Em Jó 42, sabem a história de Jó? Né? Deus falou para Jó, quer dizer, Deus falou pro diabo de Jó. Olha aí, ô chifrudo, esse é meu filho. Ele é um homem íntegro, não há ninguém na terra igual ele. Temente a Deus, se desvia do mal. E aí não tem jeito, eu abençoo mesmo a vida dele. Aí o diabo falou assim, tá certo, você abençoa porque ele é feliz, ele é correto, porque você abençoa ele, tira alguma coisa dele para você ver. Resumindo a história, Jó perdeu tudo que tinha. E a palavra de Deus diz lá em Jó 42, versículo 10, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Olha que legal. Quando a gente para de olhar para nós e passa a interceder por alguém, a orar por alguém. Quanto tempo da sua oração você gasta falando só de você para Deus? Deus deve olhar lá de cima e falar assim, tá bom, filho,
Tá bom, mas só você? Né? Ore por alguém. Ore por alguém. Talvez a restauração na sua vida virá quando você orar por outra pessoa. Quando você se importar com outra pessoa também. Amém? Para fechar essa parte do parceiro, em Eclesiastes 4, depois você lê lá, anota aí. Eclesiastes 4, 9 e 10. Diz assim que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Amém? Último ponto, eu sei que eu estou passando do horário. Vamos ficar de pé, vou fazer que nem o Luciano subirá para parecer que está acabando. Levanta aí. O último ponto é o seguinte: comprometa-se a não desistir. Diga isso. Comprometa-se a não desistir. O pessoal da banda está aí já? Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Não aparta tua boca do livro dessa lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que está escrito aqui. Então, será bem sucedido. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? É o que Deus disse para Josué e Ele diz hoje para você. Seja corajoso, seja forte. Lute contra maus hábitos, sim. Coloca lá um ponto final neles. Se precisar, pega uma folha, anota. Tenta desenhar como esse hábito se desenvolve na sua vida. Ore sobre isso. Busque um parceiro. Esteja em Deus, de verdade. Não para cumprir carteirinha de igreja. Mas ore, viva para Deus. Procure, põe os louvores lá no seu quarto. Sei lá no seu quarto que você pensa coisas erradas. Põe louvores, enche aquele lugar de louvor. Cola versículo lá na parede. Duvido você pensar coisa errada olhando lá e vendo um monte de versículo. Não é verdade? Tem horas que a gente tem que pôr um ponto final. Um ponto final naquilo que o diabo está fazendo dentro da nossa casa e a gente ficando quieto. Amém?